Boa noite. Estamos aqui para apresentar mais um trabalho, né, para composição de nota da N2 a respeito da tutela coletiva, né, de direitos no âmbito do processo de trabalho. Nosso docente, coordenador do trabalho é o professor André Luiz Brum, e os componentes do nosso grupo sou eu, David William, Ricardo Cavalcante, Michele Tainara, Yasmin Duarte e a Nana Chara. Eu vou proceder agora à apresentação, compartilhar a tela, na verdade, da nossa apresentação para facilitar o desenrolar aqui do trabalho do nosso grupo. Então, só um minuto. Se alguém puder me avisar, gente, se está transmitindo, eu agradeceria, tá? Tá transmitindo. Tá aparecendo. Perfeito. Então, fazendo até uma contextualização jurídica a respeito do trabalho, especificamente, do que nós vamos tratar, eu vou iniciar falando um pouco de como é tutelado o direito coletivo no sistema jurídico brasileiro, digamos assim. Historicamente, o direito coletivo ele começou a ser visualizado, vislumbrado de maneira mais, como é que eu posso dizer, mais certa e mais atenciosa, tanto pela jurisprudência quanto pela doutrina, né, pelos doutos do direito, a partir do momento em que houve a massificação de interesses. Como assim? A partir de um determinado contexto histórico do Brasil, e a gente ressalta, por exemplo, a Constituição Federal que enalteceu bastante isso através da diligência propriamente dita dos aspectos constitucionais, bem como da criação de inúmeras garantias e direitos sociais. A nossa sociedade ela acabou se tornando de massa e as relações também se tornaram relações em massa. Portanto, além de atenção dispensada às relações individuais e eventuais reparos juridicamente necessários a essas relações e tutelas, também houve a necessidade de se olhar de maneira mais acurada para as relações coletivas, tendo em vista que nelas ocorrem as macrolesões jurídicas. Em razão disso, começou a haver uma série de inovações legislativas, né? Por exemplo, a Lei de Ação Civil Pública, algumas alterações nas atribuições e na forma de atuar institucionalmente o Ministério Público em respeito de direitos coletivos, e também por parte da doutrina houve a criação, digamos, de categorias desses direitos coletivos em lato sensu, de maneira a discriminar eles em direitos e interesses difusos, coletivos em sentido estrito e individuais homogêneos. Ressaltando que também são perspectivas jurídicas positivadas por meio do Código do Consumidor, mas que não se exime nem gera nenhum prejuízo para ser aplicado em outros ramos jurídicos, né? Ressalvado o caso do direito penal, por exemplo, que aí não teria, digamos, muita compatibilidade. Mas isso vai ser explicado em um slide posterior. Então, a intenção, o intuito, propriamente dito, de toda essa movimentação histórica e jurídica foi tutelar com maior eficácia social essas demandas coletivas. Então, os direitos e interesses contemplados pelo direito coletivo, digamos, em lato sensu, são considerados direito meta, supra ou transindividuais, que é uma categoria mista entre os direitos de interesse público, propriamente dito, e de interesse privado. Portanto, são relações privadas que, em razão da certa repercussão ou então do próprio núcleo, da essência do direito que está sendo tutelado, acabam se tornando de interesse público também. Então, fazendo a divisão e trabalhando um pouquinho mais a respeito disso, a gente pode
conceituar os direitos e os interesses difusos, como transindividuais de natureza indivisível, eles decorrem de pessoas indeterminadas, né? Os titulares são pessoas indeterminadas, ligadas por uma circunstância de fato. Lembrando que esses conceitos são todos previstos no artigo 81 do Código do Consumidor. Também temos os interesses ou direitos coletivos, em sentido estrito, também são transindividuais de natureza indivisível, mas o titular, digamos assim, ele já é um pouco mais determinado, é um grupo, uma categoria, uma classe. São pessoas ligadas entre si, ou com a parte contrária, por uma questão jurídica. Já não é mais uma questão de fato, como o anterior. E os interesses ou direitos individuais homogêneos, nessa eu vou me debruçar só um pouquinho a mais, embora ele seja o conceito mais curto, que são aqueles decorrentes de origem comum. Mas por que eu vou me debruçar um pouquinho a mais sobre ele? Por causa que o nosso trabalho, o processo que foi escolhido pelo nosso grupo, ele tutela um direito individual homogêneo. Então, o direito individual homogêneo, eles são direitos de origem comum, todavia, eles necessariamente não seriam obrigatoriamente de ser tutelados via coletiva. Eles são individuais, só que por uma questão de política, até mesmo judicial e legislativa, permite-se que eles, visando um maior efetivo acesso à justiça, né, que é um princípio constitucional e uma garantia também, visando a eles, ainda que individuais, serem tratados coletivamente para assegurar o bom exercício da jurisdição e o acesso à justiça propriamente dita por essas pessoas. Para ter uma melhor compreensão do nosso trabalho, a gente também só vai tratar um pouco do diálogo entre o direito do trabalho e o Código do Consumidor e a Lei de Ação Civil Pública, que tutelam esses direitos coletivos, né, de outras perspectivas, digamos assim. No contexto da Lei de Ação Civil Pública, a Lei 7.347 de 1985, ela instrumenta esses direitos coletivos, mas sob o aspecto de processo. Ele assegurou um avanço, principalmente na parte da titularidade do Ministério Público, da Defensoria Pública, e tem que ser lido concomitantemente com uma interpretação, né, uma hermenêutica conjugada à Constituição Federal, principalmente nos aspectos de sindicatos e associações para fins lícitos, né? Já o Código do Consumidor inovou nos aspectos materiais, não no processual propriamente dito, mas também no processual, em relação aos direitos coletivos, trazendo aquelas conceituações que a gente viu no slide anterior. Também é necessário a gente fazer essa interpretação quando lida com direito coletivo, principalmente da teoria do diálogo das fontes. Então, a gente tem que ter uma interpretação sistemática, mas, ao mesmo tempo, teleológica e finalística das disposições legais, assegurando-se uma conjugação do direito como um todo, até mesmo porque, depois da Constituição Federal, todos os ramos eles convergem entre si, né, mediante o processo de constitucionalização. E também isso é permitido pela própria consolidação das leis trabalhistas, expressamente de ser respaldado por outros ramos jurídicos subsidiariamente. A natureza jurídica desse direito coletivo tutelado nesse processo, no caso que a gente está trabalhando, conforme eu mencionei anteriormente, é individual homogêneo. Então, o objeto, que vai ser melhor trabalhado depois pelo Ricardo, no slide posterior, ele especificamente é relacionado ao tempo, no capítulo da CLT, que protege os direitos da mulher, protege o trabalho da mulher. Tem um tempo que era assegurado pelo artigo 384, antes dele ter sido revogado pela reforma trabalhista de 2017, de 15 minutos entre as horas ordinárias de trabalho dela e as horas extras. Esse seria o objeto do processo. E o sindicato, em substituição processual, ajuizou a demanda em face da reclamada. Passo a palavra para o Ricardo. Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Dependendo do horário que quem visualiza esteja vendo, né? A gente vai se debruçar sobre uma demanda
trabalhista, da qual ela vai ser enfrentada em praticamente todos os recursos cabíveis, né, no direito trabalhista. Né. É uma ação, né, que inicia com a reclamada, né, a reclamada sendo a Direcional Ambara Empreendimentos Imobiliários Limitada, né, e a reclamante, né, no caso, o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Civil do Estado de Rondônia, né, da qual ela propõe a presente ação coletiva, né, em face da reclamada. Alegando, em síntese, em nome das substituídas, né, as mulheres empregadas que trabalham para a reclamada, né, e na qual elas realizaram hora extra, né, e sem intervalo, né, da qual infringe aí o artigo 384, né, da CLT. Né. Os fatos em si, né, é a inobservância da reclamada dos direitos previstos em preceitos legais, né, no qual tange ao descanso assegurado à mulher, interstício, né, existem entre período ordinário de trabalho e horas extras. Né. Os fundamentos, né, do direito material são o artigo 384 da CLT, da qual as demais colegas vão se debruçar mais ainda nos recursos aí que serão explanados, né? E será bastante debatido e enfrentados, né, em cada recurso esse artigo da CLT. Né? E o direito processual no artigo 81 do Código do Consumidor. Né? Aí a observação, né, a isonomia e a proteção da mulher, né, da qual é muito latente essa discrepância, né, entre e o direito trabalhista, ele vem justamente para resguardar, né? E foi enfrentada primeiramente na 8ª vara, né, do trabalho de Porto Velho, teve o valor da causa de 40 mil reais, né? Posteriormente foi para reclamação do recurso ordinário, né, no qual o órgão julgador colegiado, né, do pleno do gabinete do presidente, né, e como o colega falou, a ação coletiva, né, de direitos individuais homogêneos, né, e a legitimidade ativa do sindicato, né, ela é enfrentada, da qual a parte reclamada ela tenta desconstituir, né, essa legitimidade, né? Só que posteriormente vai ser demonstrado que não foi cabível, né? O artigo 8, né, do inciso 3 da Constituição Federal, que ele também tipifica que o sindicato, né, ele tem a legitimidade para ajuizar a ação coletiva na defesa dos interesses individuais, né, dos integrantes da categoria profissional a qual ele representa. Né. O artigo 384 da CLT, ele também especifica que tem um intervalo de 15 minutos, né, que intercede o labor da mulher, respaldando, né, a ação em si. O TST, né, no julgamento do incidente de constitucionalidade, justamente nesse quesito da qual o sindicato ele não tem legitimidade, né, não é cabível. Posteriormente vai ser relatado mais a fundo sobre esse tema, esse quesito. O recurso ordinário, né, e posteriormente o recurso de revista, né, e na qual foi se proletando, né, os debates em si, e os recursos foram subindo na distância. O recurso extraordinário, né,
na qual a inconstitucionalidade do artigo 384 da CLT, que a reclamada ela bate muito nesse quesito da inconstitucionalidade e da qual não foi aceitada, né? Também a suposta violação do artigo 5º, né, da Constituição Federal, da qual os homens e mulheres são iguais, né, em direitos e obrigações, no termo da Constituição, né? Nossa Carta Maior, as leis inferiores, ela tem que seguir, né, o que não pode infringir a Constituição, né? Nos termos do artigo 7º do inciso 20, né, prevê a proteção do mercado do trabalho da mulher, né, mediante incentivos específicos, né? E assim faz justamente com o intento de prestigiar o princípio da igualdade substancial, né, da qual é enfrentada de forma bem contundente nos dias atuais, né? No que seja tratando a desigualdade, né? Os desiguais na medida das suas desigualdades, né? Promovendo a igualdade real, certo? Agora eu passo às demais colegas aí que vão aprofundar mais o tema. Após o resumo, né, do Ricardo, o início do processo propriamente dito após o protocolo começa com a audiência inaugural, né, onde é feita a proposta inicial de conciliação. Nesse caso, restaram-se inconciliadas as partes, não tiveram interesse na conciliação. Posteriormente, quando foi partir para a instrução, houve um despacho da magistrada, intimando elas, as partes especificamente, a se manifestarem a respeito de interesse ou não de produzir outras provas. Não teve interesse. Então, também acabou sendo bem resumida a audiência de instrução e também na proposta final de conciliação não houve o interesse também de conciliar. Partiu-se, então, para os aspectos da sentença. Na decisão de primeiro grau, a gente trabalhando os aspectos do relatório, da fundamentação e do dispositivo, na fundamentação especificamente a gente tem lá alguns pontos a ressaltar. Separei 18 alíneas. Então, o que tange a direito intertemporal, que foi bem tratado na decisão, se a gente observar o processo, a ação ela foi ajuizada, protocolada em outubro de 2017, quando estava ocorrendo a vacatio legis da reforma trabalhista de 2017, advinda da gestão e do Congresso, né, do período de 2017, na época de Michel Temer. E essa vacatio legis ela se encerraria em novembro, portanto, em novembro começaria a viger a reforma trabalhista, 11 de novembro, salvo engano. Então, a magistrada ela teve que trabalhar o conceito de direito intertemporal em respeito à ponderação, né, entre a inovação legislativa, a vigência dela e a segurança jurídica, bem como também a teoria dos atos isolados. Então, em resumo, a juíza ela sentenciou considerando os aspectos processuais e materiais existentes àquela época e até a vigência da lei. Portanto, até posterior à vigência da lei. Não haveria uma retroatividade dos efeitos da reforma trabalhista, de modo que ela diria respeito, propriamente dito, somente aos fatos que ocorreriam após o 11 de novembro de 2017. A repercussão geral foi algo alegado pela reclamada, que ela rechaçou, considerando que não havia repercussão geral. Litispendência foi também um dos argumentos apontados pela reclamada na peça contraditória, né? Na peça de contestação contestatória, e em razão de um outro processo que também trabalhava o mesmo objeto, realmente, o artigo 384 da CLT. Só que a causa de pedir era distinta, até mesmo em razão do período relacionado ao objeto pleiteado.
Então, não havia necessariamente ali dispendência. Houve a alegação de inépcia da inicial e da ausência do rol de autorização dos substituídos. Nesse quesito, trabalhando a parte da ilegitimidade, que também foi pontuada pela defesa da reclamada, o magistrado de primeiro grau, ele observou muito bem a jurisprudência do TRT, do TST e do Supremo Tribunal Federal, considerando a tratativa advinda naquele período em face dos sindicatos na defesa e dos interesses, tanto coletivos como individuais, né, dos membros do sindicato, digamos assim. Então, o Supremo Tribunal Federal, até observando a contextualização histórica da proteção necessária a esses direitos coletivos, decidiu, como é que eu posso dizer, cessar eventuais equívocos hermenêuticos nas disposições constitucionais atinentes à associação e sindicato, de modo que a interpretação não fosse restritiva, pelo contrário, ela fosse extensiva, de maneira que o sindicato ele poderia realmente pleitear, substituindo processualmente todos eles, os sindicalizados, né, os membros do sindicato, independentemente, inclusive, de autorização expressa ou de rol, de lista desses substituídos. Após isso, também teve a pontuação de prescrição por parte da defesa da reclamada, só que como se trata de um direito e um interesse individual homogêneo, que é tratado de maneira coletiva, a sentença necessariamente seria genérica. E a individualização ocorreria na parte da execução, por meio da liquidação por artigos. Então, a magistrada expressamente decidiu que os aspectos de prescrição e individualização seriam decididos posteriormente, analisados posteriormente após a fase de julgamento que estava ocorrendo ali e ocorreriam na parte da execução trabalhista. Foi mencionada também a inconstitucionalidade do artigo 384 por ferir a isonomia, só que a gente vê que é um argumento bem fraco, porque o princípio da isonomia, né, ele sempre foi trabalhado sob as perspectivas tanto material, formal, né, quanto material. Então, no que tange a perspectiva material, substancial, propriamente dita, temos que partir além da lei. Então, não temos que analisar o texto frio desconsiderando, né, e observando os aspectos concretos do caso. Que no caso, em tela, relacionado a mulheres, não há isonomia em face de homens, tendo em vista que a mulher necessariamente não, indubitavelmente, possui uma dupla jornada, considerando principalmente os aspectos históricos que ocorrem em família dela também, trabalhar no lar e tudo mais. Então, foi até argumentado pela própria magistrada na sentença a questão de fragilidade biológica, de modo que isso não representa uma fragilidade do ser, né? Mas um detalhe social que deve ser observado pelo direito, que além do jurídico e do formal deve estar plenamente atento e efetivo para garantir uma eficácia social, não restando a inconstitucionalidade, que já foi debatido também pelo Supremo várias vezes. Foi pedido justiça gratuita pelo sindicato, mas não houve comprovação por parte do sindicato de que ele faz jus a esse direito, portanto foi negado. Houve uma temática chamada dedução-compensação, que é o quê? Na fase de liquidação da sentença, seriam observados aspectos de eventuais créditos ou débitos ainda existentes entre essa relação da reclamante e da reclamada, de maneira que seria considerada e que haveria uma posterior dedução, caso ensejasse, ou uma compensação. E a extensão da decisão. Esse tópico foi relacionado a até onde vai, qual é a eficácia dessa decisão. A gente sabe que essas sentenças, no caso, elas têm uma eficácia erga omnes,
Todavia, o sindicato, perdão, o sindicato, ele acostou aos autos uma lista dos substitutos processuais, perdão, dos substituídos. Portanto, restringiu a eficácia àquela lista, às trabalhadoras mencionadas naquela lista. Quanto ao dispositivo, houve a procedência parcial do pedido, a obrigação de pagar dos honorários assistenciais de 15% de condenação e as horas extras pela sonegação alegada, né? E, no caso, decidido em juízo, referente ao artigo 384 da CLT. As observações que eu acostei aqui ao slide foi que a liquidação ocorreria por artigos e que houve a intimação do Ministério Público do Trabalho, até mesmo porque se trata de direitos coletivos e até por questão de analogia, não que esteja expressamente em questão do interesse homogêneo, né? Mas por analogia até a Lei de Ação Civil Pública, o artigo 5º, parágrafo 1º, salvo engano, ou 2º, da Lei de Ação Civil Pública, ela estabelece que o Ministério Público, quando não parte, tem que atuar como fiscal da lei também. Agora vamos tratar do recurso ordinário com a Anne Kelly. Boa noite, bom dia ou boa tarde. A recorrente, em sede de recurso ordinário, ela alegou ilegitimidade ativa do sindicato, alegou inépcia da petição inicial, pugnou pela suspensão do processo em razão da decisão do STF em matéria de repercussão geral, alegou litispendência, alegou prescrição e, quanto ao mérito, ela alegou que o artigo 384 da CLT fere o princípio da isonomia e, por fim, ela alegou que não havia nos autos qualquer indício de realização de horas extras. Quanto a essa peça, né, quanto a esse recurso ordinário, o desembargador rejeitou, né, esse recurso ordinário, alegando que, sobre a ilegitimidade ativa do sindicato, ele apontou que o sindicato ele denuncia o descumprimento por parte da reclamada do intervalo do artigo 384 da CLT em relação a todas as suas empregadas substituídas, ficando evidente a origem do direito pleiteado. Trata-se, então, de inegável direito individual homogêneo, já como asseverado, diz respeito ao universo de empregadas da empresa demandada, potencialmente sujeitas à prática de horas extras, devidamente representadas pelo respectivo sindicato da classe profissional. Gente, só um minuto. Então, essa circunstância, por si só, ela já atrai a legitimidade ativa do autor, prevista no artigo 8º, inciso 3 da Constituição Federal. Com isso, essa alegação ela foi rejeitada. A respeito da inépcia da petição inicial, alegada pela recorrente, a empresa recorrente diz que os pedidos formulados na petição inicial são genéricos e incompatíveis. Ela assevera também ter havido afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, devendo ser reconhecida a inépcia da petição inicial e sendo extinta sem a resolução de mérito. De logo, o desembargador rejeitou essa alegação. De uma leitura cuidadosa da petição inicial, verificou-se que a causa de pedir está clara e observou-se que o sindicato autor atendeu satisfatoriamente o disposto no artigo 840, parágrafo 1º da CLT, tanto que, a despeito de seus argumentos, a empresa reclamada
ela ofertou ampla contestação a todas as pretensões nela elencadas, tendo por respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, do artigo 5º, inciso 55 da Constituição. Assim, se fazendo presentes os demais requisitos constantes do artigo 319 do CPC, rejeitou-se essa preliminar. Sobre a suspensão do processo em razão da decisão do Supremo Tribunal Federal em matéria de repercussão geral, o desembargador... Só um minuto. Em que pese em 5 de agosto de 2015, o STF, em razão equívoca na intimação da empresa que interpusera o recurso extraordinário, declarou nulidade de um julgado em 14 de setembro de 2016 e reiniciou o julgamento do recurso, tendo o relator ministro Dias Toffoli mantido seu voto negando-lhe provimento, havendo pedido de vistas pelo ministro Gilmar Mendes. Só que nesse mesmo processo, em despacho exarado pelo relator ministro Dias Toffoli, em 1º de julho de 2014, indeferiu-se a suspensão dos feitos em andamento nos tribunais de todo o país, como se pode verificar do andamento processual no site do Supremo Tribunal Federal. Ainda que tenha havido a suspensão do julgamento, trata-se de dispositivo plenamente vigente e aplicável. É importante consignar que a mais alta corte trabalhista já se pronunciou que mesmo quando reconhecida a repercussão geral de questão controvertida, somente há previsão do sobrestamento dos feitos na fase de recurso extraordinário para a Suprema Corte, o que não é o caso dos autos. Sendo assim, essa preliminar também foi rejeitada. A respeito da litispendência, afirmou a recorrente que o sindicato reclamante já tinha ajuizado uma ação coletiva em face da reclamada, a fim de obter igualmente condenação ao pagamento de horas extraordinárias decorrentes da ausência da concessão do intervalo intrajornada previsto no artigo 384 da CLT às trabalhadoras da obra. E aí ela pugnou pela extinção sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso 5, do Código de Processo Penal. Porém, conforme já esclarecido pelo juízo de origem, enquanto a presente ação cuida do pedido a partir de 1º de novembro de 2012, esta outra ação cuida de pedido diverso, qual seja horas extras em razão da sonegação do intervalo do artigo 384, consolidado no período de 17 de agosto de 2008 a 18 de outubro de 2012. Então, a rigor inexiste a alegada litispendência. Com isso também foi rejeitado. Sobre a prejudicial da prescrição. Essa ação ela foi proposta em 27 de outubro de 2017 e tem como escopo o pagamento de direitos não concedidos a partir de 1º de novembro de 2012. Portanto, eventual manutenção da sentença acobertará não compreendido no prazo prescricional de 5 anos retroativos à propositura da ação. Aqui alude os artigos 7º, inciso 29 da Constituição Federal e artigo 11 da CLT, não havendo prescrição parcial a ser declarada. Além disso, conforme assentado na referida sentença, a análise da prescrição da pretensão de cada substituído verificar-se-á e se dará na fase de liquidação por artigos, momento processual oportuno para sua aferição. Com isso, foi rejeitado. Em questão do mérito, no caso do intervalo do artigo 384 da CLT, a recorrente afirma que o artigo 384 ele fere diretamente o princípio da isonomia e alegou, por fim, que não há nos autos qualquer indício de realização de horas extras. Porém, a eventual ofensa alegada do artigo 5º, inciso 1 da Constituição Federal, ela é apenas aparente, pois a mesma Constituição determina em seu artigo 7º, inciso 20, a proteção do mercado de trabalho da mulher
mediante incentivos específicos nos termos da lei. E assim o fez justamente com o intento de promover a igualdade de condições, dando aso ao princípio da igualdade substancial, qual seja tratamento desigual aos desiguais, promovendo a igualdade real. Assim, não há em se falar em ofensa ao princípio da isonomia, e nem em inconstitucionalidade. Não é demais registrar que os cartões de ponto da empresa, eles foram relacionados aos autos, a título exemplificativo, e já demonstraram o excesso de horas extras além da 8ª hora diária, superando a tese da recorrente de que não havia prática de horas extras entre as suas empregadas. Assim, inexistindo motivos para acolher as razões recursais, manteve-se a referida decisão de primeiro grau, negando-se provimento ao recurso ordinário. Agora eu vou passar a palavra para a Yasmin, que ela vai falar um pouco sobre o recurso de revista. Boa noite, bom dia, boa tarde. Eu vou primeiro explicar um pouquinho sobre o que é o recurso de revista, né? Para a gente poder entender por que eles entraram com esse recurso, já que o recurso ordinário foi negado, né? Esse recurso deve ser fundamentado de maneira explícita com um trecho da decisão controversa, né? Então, ele entrou com esse recurso e ele tem a obrigação de especificar, de debater aquilo que ele está achando que está errado, né? Que está indo contra as decisões dos tribunais, né? Com a transcrição dos acórdãos, emendas e que demonstrem o conflito. Vocês estão me escutando? Sim, tá ok. A recorrente, no recurso de revista, alegou basicamente tudo aquilo que já tinha sido colocado no recurso ordinário e que a colega acabou de falar que foi negado, né? Então, para não ficar aquela coisa redundante, basicamente, eles alegaram de novo no recurso de revista que eles preenchiam o requisito da transcendência, que está disposto no artigo 896, a linha A da CLT. E, basicamente, a transcendência, ela vem para unificar essas decisões, né? E que esses recursos venham a ter reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica, né? Que eles acabem tendo um impacto nessas decisões. Então, eles alegaram preencher os requisitos da transcendência. E, de cara, o desembargador entendeu que eles não entrariam dentro desses requisitos, que a análise ali feita era de pressupostos intrissecos e extrissecos do apelo, não abrangendo naquele momento o critério da transcendência nessas questões veiculadas, né, no decorrer da ação. Então, já que foi negado, ok. Aí eles pediram o sobressamento da ação a fim de aguardar, que até o momento não tinha saído, né, a questão do artigo 384 da CLT, então eles queriam aguardar o reconhecimento ou não dessa inconstitucionalidade. E, mais uma vez, eles alegaram a ilegitimidade ativa do sindicato, e já sabemos que não foi aceito no primeiro grau, então o sindicato, sim, tinha legitimidade para poder entrar com a demanda. Passa o próximo slide, por favor, David. Eles alegaram também a violação do artigo 5º, inciso 1º da Constituição Federal. Basicamente, era a respeito da diferença... Só um pouquinho, deixa eu achar ele aqui rapidinho. Primeiro, 30, né? Enfim, a questão da igualdade. Tratar com igualdade os homens e as mulheres, né? E já vimos que também não foi aceito esse argumento. Eles alegaram divergência jurisprudencial com outros tribunais, sustentaram o Instituto da Litispendência e pediram novamente a inépcia da inicial por ausência de limitação do valor pleiteado. O que aconteceu?
o desembargador negou o recurso de revista, dizendo que o que aconteceu, né? A ausência dos requisitos de admissibilidade elencadas na linha A e C do parágrafo 1º do artigo 896 da CLT. O que faltou, né? Faltou eles demonstrarem especificamente o pré-questionamento da matéria recorrida. Eles apenas foram lá, copiaram e colaram tudo que eles já haviam pedido, não debateram ponto a ponto, não deixou claro para os desembargadores que estava de fato ocorrendo divergências jurisprudenciais. Eles não conseguiram comprovar que estava ocorrendo essas diferenças, né? Então, pode passar para o próximo. O desembargador negou o segmento do recurso de revista. Passando agora para o agravo de instrumento. Eles entraram com um agravo de instrumento no recurso de revista e alegaram as mesmas coisas, as mesmas, dizendo que não estava igual com outros processos parecidos e tal. Enfim, o desembargador também entendeu que negou o segmento, né, em face do caráter genérico das razões consignadas, que o agravo de instrumento encontrava-se desfundamentado, não atendendo ao princípio da dialeticidade que orienta a interposição de recursos. Esse princípio da dialeticidade vem justamente para que nos recursos você possa não ficar só repetindo as coisas, mas que você especifique aquilo que encontra-se ilegal ou que encontra-se divergente, e, mais uma vez, eles não fizeram isso, né? Então, por esse motivo, o desembargador negou o segmento do agravo de instrumento, né? E após essa denegação, o processo foi baixado para cumprimento da execução trabalhista, cuja individualização ocorrerá mediante os cálculos atinentes à liquidação. Agora, eu passo a palavra mais uma vez. Não vai falar sobre os cálculos? A gente finaliza por causa que, okay. Até se a gente olhar no processo, os cálculos eles seriam liquidados a princípio em outros autos, né? Conforme cada demandante. Então, aqui a gente finaliza o compartilhamento aqui da tela da nossa apresentação e também a gente finaliza o nosso trabalho, né? Esperamos que tenhamos explanado de maneira satisfatória a respeito do processo. E agora vocês querem falar mais alguma coisa? Yasmin, Michele, Ricardo? Não. Então, só agradecer a vocês e a oportunidade do professor também. Eu vou concluir agora a gravação.